Hoje nós vamos iniciar a nossa aula de uma forma diferente. Eu quero que você tente dobrar a sua língua assim. Não vale figurinhas. Agora eu quero que você observe o lobo da sua orelha. Se ele é solto ou se ele é preso. Conseguiu? Pois é, a genética, ela vai ter uma explicação para tudo isso. A capacidade de dobrar a língua ou o lobo solto da orelha, por exemplo, são características de alelos dominantes. Legal, né? Vem comigo aprender mais genética. Na aula passada, nós vimos alguns conceitos básicos de genética. Nessa, nós vamos estudar um pouco mais a fundo a primeira lei de Mendel. Mas tá, quem foi Mendel? Por que ervilhas? Por que eu ouço tanto falar em ervilhas? Respira, se acalma aí e vamos por partes. Primeiro, quem foi Mendel? Mendel, ele foi um monge, biólogo, um cientista assim apaixonado pela ciência, que dividia seu tempo entre dar aulas numa escola técnica e plantar ervilhas de cheiro. Durante mais de 8 anos, Mendel se dedicou a observar características que eram passadas de geração para geração nessas ervilhas. Mendel estudou 7 características. Eu preparei uma tabela para vocês saberem quais são essas características, ok? Bom, quanto à forma da semente, nós temos então a observação para a semente que é lisa e para a semente que é rugosa, a semente ali da ervilha em si. Quanto à cor da semente, nós temos a amarela e a verde. Da casca cinza ou branca, temos também o formato da vagem, se é inflado, se é comprimida. Quanto à cor da vagem, se é verde ou amarela. Quanto à posição das flores, se vai ser axilar ao longo dos ramos ou terminal aqui nos ramos. E também quanto à altura dessas flores. Então, eu tenho a variação que é alta e a variação que é baixa, sendo que aqui nesse quadro também nós já podemos perceber quais são as características que são recessivas e as características que são dominantes. Tá, professora, então por que Mendel escolheu ervilhas? Na verdade, os primeiros experimentos de Mendel foram com ratos. Só que esses experimentos feitos no mosteiro começou a gerar um tipo de mau cheiro que começou a incomodar. Além disso, a igreja ela começou a interpretar como algo escandaloso fazer o cruzamento entre ratos ali dentro do mosteiro. Então, Mendel ele teve que mudar a estratégia dele. E ele passou então a cultivar ervilhas. E lá nos escritos dele, ele escreveu dessa forma, que ele tinha certeza que a maioria dos membros da igreja, da liderança, não sabia que as ervilhas faziam sexo. Então isso facilitou. Além disso, as ervilhas elas possuem algumas características importantes. A primeira é que ela é de fácil cultivo. Se eu estou fazendo um experimento, eu preciso de algo que seja fácil de manejo. Além disso, a ervilha ela possui um ciclo de vida curto. Por quê? Porque se eu quero analisar uma característica que passa de geração para geração, eu preciso conseguir observar as próximas gerações. Além disso, a ervilha ela deixa um número grande de descendentes e isso facilita a análise matemática do experimento, o que é muito importante. E elas possuem algumas características muito específicas, ou seja, não tem meio termo, o que torna fácil a análise. Ou a ervilha é amarela, ou a ervilha é verde, ou a textura é lisa, ou a textura é rugosa. E todas essas características eu consigo ver a olho nu. E isso também é muito importante, beleza? Então, por isso, ervilhas. Tá, professora, mas do que se trata, então, a primeira lei de Mendel? Olha só, Mendel, ele sabia que passávamos fatores de geração para geração. Mas aí entra a peculiaridade da inteligência de Mendel. Ele sabia que nós éramos uma mistura de fatores do nosso pai e da nossa mãe. Ou seja, nós teríamos que herdar, então, um fator do nosso pai e um fator da nossa mãe. Esses fatores nós vamos chamar de alelos. Disso se trata a primeira lei de Mendel, ou a lei da segregação dos fatores. Mas espera aí, professora, ainda não entendi. Então, espera que eu vou te mostrar agora na prática. Pegando aqui a nossa mosca da fruta, a nossa Drosophila melanogaster, eu tenho duas possibilidades em relação à asa. Eu posso ter uma mosca que possui asas normais, padrão,
e posso ter uma mosca que possui asas vestigiais, que a gente chama também de atrofiadas. Vamos supor que dentre essas moscas eu tenho esse indivíduo aqui, que possui asas padrão, mas que possui dois alelos diferentes, ou seja, ele é heterozigoto. Lembrando que em genética, heterozigotos também são chamados de híbridos. No processo de meiose, quando ele vai formar gametas, ele vai distribuir esses alelos de forma independente, indo um alelo para cada gameta. Portanto, aqui quais são as possibilidades que a gente tem? Na formação do gameta, ele vai distribuir o asão para um gameta e o alelo azinho para outro gameta. Então, um gameta vai receber o alelo de asas que codifica as asas normais e um que codifica as asas vestigiais. Para entender então um pouquinho do experimento de Mendel, vamos começar trabalhando com as gerações puras. Como que ele fazia para descobrir se o indivíduo era puro? Vamos começar trabalhando aqui como exemplo com a textura da ervilha, né? Lisa ou rugosa. Então, primeiro ele pegava os indivíduos que produziam ervilhas lisas e deixavam esses indivíduos se autofecundarem. Quando nascia ali no meio ervilhas rugosas, ele separava essas ervilhas e novamente pegava as ervilhas lisas e deixavam esses descendentes se fecundarem, se autofecundarem, até que não houvesse ali no meio mais alguma ervilha rugosa. Esses indivíduos agora que não nasciam mais ervilhas rugosas, somente lisas, eram indivíduos considerados puros. Assim também ele fazia com as ervilhas rugosas, deixava elas se autofecundar. Quando nascia um descendente liso, ele separava, deixava novamente as rugosas se autofecundarem, até que 100% da geração fosse de ervilhas rugosas. Depois que ele já tinha obtido essas gerações puras, então ele pegou uma ervilha lisa, pura, e deixou-se cruzar com uma ervilha rugosa, pura. Vamos ver esse experimento na prática. Então, aqui nós temos ervilhas puras, né, que são lisas e rugosas. Essas ervilhas nós vamos chamar de geração P ou parental, ok? Então, quando Mendel cruzou esses dois tipos de ervilha, ele observou que 100% da geração filha era lisa. Essa geração filha nós vamos chamar então de F1. A partir desse cruzamento, ele pensou duas coisas. A primeira, cadê a característica rugosa? E a segunda, ela ainda deve estar lá. Por quê? Porque esse indivíduo só pode ser heterozigoto. Por quê? Porque ele vai receber um alelo do pai e outro da mãe. Então, o que Mendel fez? Mendel deixou essa geração F1 se cruzar, que está representado bem aqui, o cruzamento dessa geração F1. Quando essa geração F1 se cruzou, ele obteve o seguinte resultado. 75% das ervilhas eram lisas e 25% eram rugosas. Ou seja, ele percebeu que a característica rugosa reapareceu. Então, Mendel percebeu que alguns dos fatores que determinavam as características se sobressaíam sobre os outros. Esses fatores que se sobressaem, ele chamou de dominantes, e os que ficavam mascarados ou escondidos na presença, né, dos fatores dominantes, ele chamou então de recessivo, ok? Então, vamos representar isso de uma forma melhor? A gente sabe então que cada característica é determinada por um par de alelos, certo? Então, a gente vai representar esses alelos com letras. Aqui, para a nossa geração parental, aquela primeira que a gente cruzou, as ervilhas lisas nós vamos chamar de Rzão, Rzão, e as ervilhas rugosas vão ser Rzinho, Rzinho. Se o gameta vai receber um alelo do pai e outro da mãe, logo o meu gameta será Rzão, Rzinho, ou seja, ele será heterozigoto. Lembrando que aqui o Rzão vai ser a característica dominante, por isso representado em letra maiúscula, e o Rzinho a característica recessiva, por isso representada com a letra minúscula, ok? Então, essa aqui vai ser a minha geração F1, vai ser dessa forma a distribuição dos gametas, por isso que 100% da geração era heterozigota ou era lisa. Por quê? Porque o meu R estava aqui e na presença do meu Rzão, o meu Rzinho, ele fica mascarado.
Agora, se essa geração F1 se cruzasse, né? Então, tem aqui o cruzamento de heterozigotos. Esse gameta aqui poderia herdar, na verdade, tanto o Rzão do pai quanto o Rzão da mãe. Já esse outro poderia herdar o Rzão do pai e o Rzinho da mãe. Da mesma forma aconteceria com esse. Ou esse aqui poderia herdar o Rzinho do pai e o Rzinho da mãe. Mas agora vamos representar esse cruzamento de outras duas formas para vocês entenderem como se faz esse cruzamento nas atividades e dentro da genética. Bom, então a primeira delas que eu quero mostrar para vocês é o nosso quadrado de Punnett, também conhecido como chiqueirinho. E a gente vai começar representando aqui o cruzamento da geração parental lá, aquela primeira, ok? De puros. Só que aqui nós vamos utilizar outras letras para vocês também aprenderem a diversificar como colocar nomes nos alelos, ok? Então a gente vai colocar o azão, azão com azinho, azinho. Como que eu faço esse chiqueirinho, professora? É muito simples. De um lado eu vou colocar os gametas que vieram lá do meu pai e do outro os que vieram lá da minha mãe. E aí eu vou juntar azinho com azão, azão, azinho. Mas por quê, professora? Porque a letra maiúscula sempre vem na frente. Novamente, azinho com azão, eu tenho azão, azinho. E novamente, azinho com azão, azão, azinho. E azinho com azão, azão, azinho. Tá, e agora? Vamos para a geração híbrida. Como que eu vou cruzar? Da mesma forma, eu coloco aqui em cima os alelos que tem do meu pai e aqui os alelos que tem com a minha mãe. Azão com azão, eu vou ter o quê? Azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, azão, azinho. Lembrando, porque a letra maiúscula vem na frente. E azinho com azinho, eu tenho azinho, azinho. Fácil, né? Agora, olhem só, uma forma mais simples, que é a forma que eu costumo fazer, que é simplesmente assim, eu coloco aqui de um lado e de outro os gametas ali do meu pai, os alelos do meu pai e os alelos da minha mãe, ok? Aí eu vou fazer o seguinte, azão com azinho, azão, azinho, azão com azinho, azão, azinho. Agora eu vou mudar a cor para vocês não se confundirem. Vamos, então, agora fazer com esse outro A. Então, azão com azinho, azão, azinho. Azão com azinho, azão, azinho. E a gente tem o mesmo resultado, que é 100% da prole de heterozigotos. Ok? Fácil, né? Vamos tentar com os híbridos agora? Vamos lá, começamos com o primeiro A. Azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, eu tenho azão, azinho. Novamente, mudando a cor, colocar roxo, que é a minha favorita. Vamos agora fazer com esse A aqui. Azinho com azão, eu tenho azão, azinho, porque a letra maiúscula vem na frente. E azinho com azinho, eu tenho azinho, azinho. Então, aqui também temos o mesmo resultado, ok? Nos cruzamentos, então, nós temos dois tipos de proporção. A proporção genotípica e a proporção fenotípica. Lembrando que, quando a gente fala de genótipos, nós estamos falando ali do nosso par de alelos. E quando a gente fala de fenótipo, nós estamos falando da característica expressa através desse genótipo, como, por exemplo, a cor ou a textura. Então, falando da proporção genotípica da nossa geração F1, resultado lá do cruzamento das nossas plantas puras, ok? Aqui, na proporção genotípica, quando eu falo de genótipo, então eu tenho 100% de heterozigotos, ok? Então, H aqui de heterozigotos. Já lá na nossa geração de híbridos, né, a geração F2, vamos colocar aqui F2, o que que eu tenho? Eu tenho um homozigoto, não é isso? Para 2 heterozigotos para um homozigoto recessivo. Lembram? Quando eu tenho homozigotos de letras maiúsculas, eu falo que são dominantes, e quando com letras minúsculas, eu chamo de recessivo, ok? Então, eu tenho essa proporção de um homozigoto
dominante para 2 heterozigotos para um homozigoto recessivo. Se eu represento isso de forma da proporção genotípica, né, como os exercícios nos pedem, vai ser 1 para 2 para 1, ok? Ele pode perguntar também qual que é a proporção de homozigotos dominantes. A gente sabe que a gente só tem um aqui. A gente tem um dentre 4 que foram gerados. Então, eu posso colocar aqui 1/4 de homozigotos azão-azão. Quanto de heterozigotos? 2/4, né? Que se eu simplifico aqui, fica o quê? Metade, ou seja, 50% de azão-azinho. Desculpem aí as anotações. E da mesma forma eu posso fazer com o meu azinho-azinho, ok? Então é assim que eu vou representar as minhas proporções. Tá, mas vamos falar agora de proporção fenotípica. A fenotípica, então, vai ser a minha proporção, né, a característica que vai aparecer. Então, eu sei que quando eu tenho a presença de uma letra maiúscula, que o meu alelo é dominante, a característica dele que vai aparecer, não é isso? Então, como todos aqui são heterozigotos e eu tenho o meu alelo dominante, se fossem ervilhas, eu sabia que aqui 100% a minha proporção seria de lisas. Agora, se eu olho a proporção fenotípica da geração F2, eu vou ver que 3 desses indivíduos aqui, né, do resultado do cruzamento, eles vão ser lisos. E somente um vai ser rugoso. Ou seja, a minha proporção é essa daqui, ó, 3 para 1. Mas eu também posso representar isso em formato de fração. Quantos indivíduos são lisos? Eu tenho 1, 2, 3. Portanto, 3 sobre 4. 3 de 4 indivíduos gerados. E quantos indivíduos são rugosos? Aqui a gente sabe que é somente um dos indivíduos entre os 4 gerados. Portanto, fica 1 sobre 4. Então, eu tenho essas duas formas de representar a nossa proporção. Nossa jornada pela genética tem sido bem fantástica, né? Agora, olhem só, Mendel, ele morreu em 1884 e os seus trabalhos, eles só foram reconhecidos lá no século XX. E apesar de toda essa demora, são os conhecimentos de Mendel hoje que nos ajudam bastante na área da genética e é por isso que ele é conhecido como o pai da genética. E a gente quer continuar produzindo conhecimento e também levando novos conhecimentos até você. Então eu peço a sua ajuda para divulgar, para não demorar tanto assim também. Então nos ajude a divulgar. Deixa seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos, ok? Um abraço para você e até a próxima aula.